Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com mais uma edição do Teoria de Tudo, edição de número 340. Tudo bem? É um prazer estar em sua companhia nesta noite de segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022, 22 horas 4 minutos. Por toda a plataforma, pelas plataformas de Sabe Caxias, aqui nas nossas redes sociais e também, é claro, na TV Caxias, canal 14 da NET. Muito prazer estar com vocês. Um abraço a todos os telespectadores deste super canal comunitário aqui da nossa cidade, TV Caxias, canal 14 da NET, também juntos. Agora também com o Teoria de Tudo. Falando sobre isso, na edição 340 do programa, já trago imediatamente para a tela Jorge Alves Júnior. Antes de citar, é claro, todos os nossos patrocinadores, EAD Unicesumar, não dê limites para os seus sonhos, de dedicação, atitude e fé, Top Down Informática, a marca que faz muito por você, revista Acontece Sul e Rap Code, claro, que está junto com a Unicesumar. Vou chamar lá o programa, Jorge Alves Júnior. Alô, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, Jorge? E aí, Miguel, bom dia, boa tarde, boa noite a você, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos internautas, um bom dia, boa tarde, boa noite também para a nossa audiência na TV Caxias, canal 14, agora com essa parceria super legal também com o programa Teoria de Tudo, já que nós temos aí toda quarta-feira o programa Resenha Pop, né, Miguel? Também repetido aí na programação da TV Caxias, agora Teoria de Tudo também faz parte e sempre trazendo pautas que julgamos, ao menos, né, interessantes aí para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, e com certeza sempre são, né, com grandes convidados, alguns novos convidados, outros voltam ao programa para falar sobre as suas pautas também, né, uma boa reflexão para a nossa audiência. Estamos aí, Miguel. Legal demais. Segundou, né? Que seja uma semana iluminada de muita luz e de muito crescimento e prosperidade para todos nós, Miguel. Muito bem, acreditamos sim que os nossos amigos, queridos e amigas estão colados com a gente. Vide-se, né, as nossas estatísticas crescentes a cada dia que passa, número de programas, número de seguidores, número de curtidas, visualizações dos programas. Estamos trabalhando em prol da razão perdida, em busca, não é, do bom pensamento, pensando bem dá para ser feliz. Lembrando que temos, claro, né, antes de chamarmos os destaques do programa, hoje nós vamos falar também sobre a Ação da Cidadania, que está já com a sua campanha de Natal e com pontos aí de coleta, de doações. A Ruth Ordovaz está já nos esperando. Vamos falar também, né, sobre investimentos na área da saúde. Temos bastante informações, como sempre, dando espaço para a comunidade aqui. Antes disso, é claro, um rápido intervalo para a Unicesumar. Muito bem, esse é o Teoria de Tudo. Você ouviu aí o novo teaser da Unicesumar, que tem novos cursos, né? Tem surpresas para você. Estamos organizando como será o sorteio de uma pós-graduação. Fique ligado, fique ligada. Logo, logo você vai poder concorrer a isto, né? Menos o Jorge e eu, é claro, né? Infelizmente, né? Todos podem concorrer, menos o Jorge e eu. Desculpa te frustrar, né? Porque eu olhei para a tela de cima aqui, eu vi que tu fez assim, né? Mas não vai rolar. Eu fiz assim para a galera que vai concorrer. Nós é assim, ó. Nós é legal porque a Unicesumar é uma querida aqui conosco, a faculdade, né? Já temos uma personalidade, que aliás as marcas têm personalidade hoje em dia, não é? E a Unicesumar é também a nossa marca querida aqui, entre outras, aqui no programa. Rapidamente, então, com os destaques que pontuam o Brasil e o mundo ao longo desta segunda-feira, o Ministério da Defesa entregará relatório sobre urnas à Justiça Eleitoral na quarta-feira.
A Agência Nacional do Petróleo diz que preço da gasolina subiu nos postos pela 4ª semana seguida. Tinha alguma dúvida, Jorge, sobre isso ou não? Não, Miguel. Acabou a eleição, deixa eu ver que horas são, né? Nenhuma Olha, dúvida. se não chegar até R$10 até o fim do ano, reza, meu amigo. A caixa de maldades, né? Agora vai ser aberta, né? Transição de governo terá 4 coordenações e Janja comandará a cerimônia de posse de Lula. Janja é a primeira-dama, não é? A atual esposa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eclipse lunar terá lua de sangue na madrugada desta terça-feira. Supremo, eu não entendo nada de eclipse, né? Mas é isso aí mesmo a manchete. Né? Acho que tu também não comunga, nunca falamos sobre isso, né, Jorge? Nunca falamos sobre o assunto. Pois é, e ontem tiveram, não sei se tu chegou e olhar, Miguel. Mandei o link, inclusive. Os cometas e tal, que entraram ali, eu acabei esquecendo. Era cometa? Há quem diga que era cometa OVNIs. ou meteoro, desculpa, eu falei cometa, mas não, acho que são meteoritos, enfim, né? Teve, não, que nada a ver com aqueles de Porto Alegre lá, né? Eu tô falando de Porto Alegre. Não, isso é outra história, mas teve um esquema que ia aparecer às 9 da noite e tal, não sei o que era pra gente acompanhar. Enfim, no Brasil todo ia dar para o Brasil todo, e depois surgiu aquele lance que tu me mandou lá que eu fiquei bem curioso, que era não sei que fim levou aquilo, mas enfim. Aquilo lá não está, né? Ainda decifrado, né? Não se sabe o que é. Supremo pede informações sobre veículos que participaram de bloqueios. Dólar sobe para R$ 5,17 com incerteza sobre a equipe econômica. Procuradoria-Geral da República pede que o Supremo arquive a ação da CPI da pandemia contra Bolsonaro. Eu só vou falar, esse é o meu comentário, Jorge, tá? Nada mais que isso, porque... Eu não farei comentário. Tem que rir desse país. Esse procurador não procura nada, né? Aliás, nunca vai achar também, né? Totalmente viciado. Procura e não acha. É o Brasil, né, cara? É o Brasil. Acontece o seguinte, né? Que a raposa indica o guarda do galinheiro, né? Como é que vai funcionar? Nunca vai funcionar. Em pronunciamento, o ministro da Saúde pede que os pais vacinem as crianças contra a poliomielite e o Papa diz que mulheres na gerência têm melhorado o Vaticano mais do que homens. Então agora vai, né? O Papa Francisco, quem sabe, né? Aqui em casa é a mesma coisa. Pô, de 2000 anos, quem sabe, né? Mude o rumo. Tem muita mulher que administra muito bem. Aliás, eu trabalho com as pastorinhas aqui na Terceira Légua e é uma potência de administração, umas queridas, aliás. E o Papa Francisco é disruptivo em muitas coisas, Jorge. E por isso ele paga o preço, né, Miguel? Com certeza. Ele paga um preço alto. E as mulheres sempre administraram bem, não é, Miguel? Sempre, não querendo jamais, de forma alguma, trazer aqui um pensamento machista, não é isso, mas na época que a mulher estava em casa, ela que administrava. O homem levava os holofotes e tal, mas toda a administração feminina, nada mais justo do que estar agora à frente, né, aí das empresas, enfim, inclusive do próprio Vaticano, mostrando o valor que sempre tiveram, né? Muito bem, estamos apresentando Teoria de Tudo, 30 segundos para falarmos aí, né, com a nossa convidada, Ruth Ordovás. Muito bem, Eunice Zumar, que é nossa patrocinadora master aqui. Agora nós vamos falar da campanha de Natal, Ação da Cidadania, que tem aí, não é um destaque importante no Brasil e no mundo, eu diria, né? Pautas importantíssimas, aliás, né, considerando a agenda de 2030, né, e as ODSs que estão aí em pauta no mundo todo, de desenvolvimento social. Nós temos aqui em Caxias do Sul a proatividade de Ruth Ordovás, que é a coordenadora regional da Ação da Cidadania. É um prazer tê-la sempre aqui no Teoria de Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ruth. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel, Jorge, aos internautas todos. É um prazer estar aqui de volta, né? Conversando um pouquinho sobre a Ação da Cidadania, sobre os ODS, sobre o Natal Sem Fome. Que legal, né? Vamos lembrar, não é, que a desigualdade no mundo é muito grande ainda, né, Ruth?
E não é por acaso, não é simplesmente uma diversão, um hobby, buscar auxílio social para essas pessoas, mas é um dever de cada cidadão, né? Fala um pouquinho antes, né? Primeiro, claro, desculpe, Jorge, pode dar os teus cumprimentos de boa noite, mas eu já deixo a pergunta, né? Fala primeiro antes da campanha de Natal sobre a ação da cidadania, porque a audiência vai mudando e a gente vai irradiando isso para mais gente, não é? Mas dá o teu cumprimento aí, Jorge, por gentileza. Claro, Ruth, prazer enorme estar te recebendo novamente aqui no Teoria de Tudo, né? Principalmente para a gente falar sobre um assunto tão necessário, tão importante, e como o Miguel muito bem comentou, né? Tem que se trabalhar direto nisso, né? Cada vez mais aí, infelizmente, pandemia, recessão, guerra, toda essa confusão, né? Só piora a situação tanto do Brasil, né, como no mundo, mas falando aqui da nossa cidade, da nossa região. Um abração, Ruth, obrigado por estar aí novamente. Obrigada, eu que agradeço. Então, né, claro que a gente teve um agravamento da fome na pandemia, mas nós tivemos também um agravamento neste ano, né, piorou muito a situação das famílias de insegurança alimentar em Caxias, na região, em todo o Brasil. A gente nota que ficou muito difícil das pessoas se alimentarem, né? E nós temos um número muito grande de famílias em insegurança alimentar grave. O que isso quer dizer? Que são famílias que passam fome, que todas as pessoas da família, inclusive crianças, passam fome e ficam 1, 2 ou 3 dias sem comer, né? Isso parece que não tem na nossa cidade, mas tem, e tem muito, né? E tem se agravado cada vez mais, ou pelo desemprego, ou pela falta, realmente mudaram-se as coisas, mudou o mercado de trabalho, né? E as pessoas realmente estão sem opção, né? Então, a gente, de novo, como todo ano, esse é o ano 29 da campanha Natal Sem Fome, da Ação da Cidadania, né? E este ano foi um ano muito específico, porque foi o primeiro ano que os coordenadores nacionais se posicionaram politicamente em relação à ação da cidadania, à eleição e ao Natal Sem Fome, porque nós tivemos meses de galpões vazios no Rio e em Minas, de não ter nada para oferecer para as pessoas, né? Então, assim, foi muito cruel. E tanto é que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o sul do Brasil, não recebeu cesta básica, porque o nosso IDH aqui, na região sul, é melhor do que todos os outros estados do país. Então, nós ficamos sem receber as cestas da Ação Nacional, nesses 3 estados, e lembrando que o Rio Grande do Sul, dos 3 estados, é o estado que pior está na condição de insegurança alimentar grave. Nós temos 1,5 milhão de pessoas no estado passando fome, né? Isso é muito sério. Esse dado quase não aparece para as pessoas, né? E é muito sério, porque tu imagina que tu sai de Caxias, tu anda em Caxias, cada esquina tem uma família, né? Pedindo uma cesta básica, pedindo um alimento. Não são só os malabaristas que estão ali, são famílias mesmo, né? Às vezes tu vê crianças junto, então é muito sério, é muito grave essa situação. E quando tu falas, me assusta aqui, Ruth, dos galpões vazios, né? Isso, nós tivemos meses inclusive a Ação da Cidadania divulgou, nós tivemos galpões vazios, né, com pouquíssima comida, sem contar dos desastres todos que teve no Brasil, que quem salvou foram as ONGs, né? Então, assim, Bahia, Tocantins, Pernambuco, Maranhão, tudo, a Ação da Cidadania largava de helicóptero na Bahia, cesta básica, né? Então, do Rio para cima foi muito difícil, aquelas enchentes, tudo que aconteceu. E aí a gente ficou sem receber cesta, né? E com razão, porque eu acho que a necessidade que estava lá não dava nem para questionar e nem para pedir que se mandasse para o Rio Grande do Sul alguma cesta, né? Chegaram a entregar 6 mil cestas dia, né? Na Bahia. Então a situação foi muito caótica, foi muito grave e tem que se ter muito respeito por aquela população que passou por tudo aquilo, né? E aí a Ação da Cidadania entendeu que era para lá que tinha que ir e foi, né? E agora a gente começou, há 15 dias atrás, a campanha Natal Sem Fome no Brasil inteiro, né? E aí a gente corre
atrás de doação de alimento não perecível, né? Claro. Essa importância dessa ação é vital em vários sentidos. Eu acredito ainda que a humanidade não está madura na questão da solidariedade, dos direitos humanos, e muito pelo contrário, né? Está mais perto, né, da putrefação do que da maturidade, Ruth, Jorge, internautas. Eu já vi acontecer, ao meu lado, pessoas que trabalham com a caridade generalizando a pobreza. Dizendo que o pobre não trabalha, que o pobre, né, não dá valor ao que ganha, que passa na frente aí dos portões das casas sentado, tomando chimarrão e jogando conversa fora. Eu achei terrível, né, porque é uma pessoa dentro de um núcleo de caridade há muitos anos, né? Eu achei muito triste isso, Ruth. E deixa eu só engatar... E é muito triste, assim... Ruth, deixa eu só engatar aqui a questão do Miguel, e algo que me incomoda muito é a generalização, né? Quer dizer, você coloca todo mundo no mesmo balaio, como se todo mundo fosse a mesma coisa. A gente sabe que a vida está muito difícil. Você falou da questão dos alimentos, as pessoas sem alimentos, né? O Estado sem receber por conta do Rio de Janeiro. Lá e nós vamos no mercado, é um horror, né, Ruth? Nós que podemos ir no mercado. Eu fui há pouco, antes da entrevista aqui, da gente bater esse papo, os preços são... Qualquer coisinha é 60, 70 reais. Como que uma pessoa vai conseguir, um pai de família desempregado vai conseguir? Nunca, né, Ruth? As pessoas acham, assim, quando a gente fala e pede alimento não perecível, porque as pessoas estão em fome, e uma coisa que o Caxiense gosta muito de dizer assim, por que não vai rachar uma lenha? Por que não vai carpir um lote? Gente, não tem lote para carpir, não tem lenha para cortar, né? E a gente tem que voltar à pergunta e dizer, e se fosse tu, né? E se fosse com a tua família? Porque essa empatia parece que meio que se perdeu, né? Muita gente acha que é vagabundagem das pessoas. Não é. Tem muita miséria, tem muita situação de fome. Olha, criança chorando. Nós tivemos, há uns 2 meses atrás, uma mãe que tentou se matar, que estava na UPA, porque não tinha o que dar para os filhos, gente. Nós não precisamos chegar a esse ponto de atender as famílias, entende? E daí as pessoas dizem assim, não, mas tentou porque tinha outras coisas, tinha outros problemas. A fome é o pior problema que tem. Porque assim, se tu chegou nesse nível da fome, tu já perdeu todos os teus direitos. Tu já perdeu tudo. Tu tá sem acesso a nada. Né? Então, assim, um prato de comida, né, uma cesta básica faz toda a diferença para uma família, né? As pessoas dividem numa família um prato de comida, gente. Não dá para... A gente não consegue imaginar isso, acho que em Caxias não tem. Não tem. E tem muita gente. E tem, sabe? Então, assim, não custa a gente estar ajudando, e a gente pede, né? A gente tem que ter a cara de pau de furar a bolha e de pedir, e dizer assim, olha, a ação da cidadania precisa, porque nós estamos com muitas famílias precisando comer, né? E que não tem nada. Então, a gente começa a campanha do Natal Sem Fome pedindo, e as pessoas dizem, mas 1 quilo de alimento, sabe quanto custa? Não, custa... R$5 1 quilo de arroz, custa R$6 1 quilo de feijão, mas 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão tem uma família que pode se alimentar com arroz e feijão, se não tiver outra coisa. Sim, hoje massa. Tinha gente comendo, é isso, então assim, uma massa que é mais barato, né? Todo mundo pode, a classe média pode, a classe pequeno burguesa pode ajudar também, né? A gente tem... E não é só ajudar a ação da cidadania, tu pode entregar alimento para alguém que está passando fome, gente. Eu sempre digo, quem doa uma cesta básica nos ajuda a ajudar uma família, né? E a gente tem milhares de famílias para ajudar em Caxias. E, Ruth, quando tu falas, olha só, né, vai rachar uma linha, vai procurar um trabalho, e as pessoas têm essas opiniões formadas, generalizadas, como eu digo, elas esquecem, Ruth, você sabe, Miguel, nossos internautas aqui, para conseguir um emprego você tem que ter uma residência fixa. Eu não estou falando a questão nem da comida, né? Que a gente já está abordando esse tema. Você tem que ter um número de celular, para se você ter o celular para ligar, então você tem que ter um crédito ali nesse celular,
né? Você tem que fazer um currículo, esse currículo tem que ser muito bem elaborado, porque hoje em dia só aceitam assim, assim, assado, não importa qual for a linha de trabalho. Então, assim, eu até recebi uma vez uma crítica de uma pessoa próxima, dizendo, não trabalhem porque não querem. E eu disse assim, mas o teu filho, que ele é loirinho, né, olho clarinho, cursando uma graduação, com residência fixa, e não consegue, como é que você fala de pessoas que não têm a mínima condição de sequer se alimentar para poder ir no... Então é muito triste esses pré-julgamentos, não é, Ruth? Tu deve ouvir muito isso, né, Ruth? E é muito triste quando a gente ouve isso, né? Porque vem de gente que tu não espera. Mas eles não comem porque eles não merecem, sabe? Eles não têm emprego porque eles... Gente, a gente está numa cidade que a mão de obra é qualificada, né? A grande maioria é qualificada a mão de obra. Essas pessoas precisam de passagem, elas precisam de roupa, elas precisam de comer. E sem comer, tu não vai a lugar nenhum, tu não tem possibilidade nenhuma de procurar um emprego. Como é que tu vai chegar com fome num lugar, né? Então é muito... tu perde no raciocínio, tu fica lento, né? Exato. Há de se ter muito respeito por essas pessoas, sabe? Porque a gente tem que aprender a se colocar um pouco no lugar delas, porque tem muita gente, classe média desempregada, passando necessidade, que se não é um amigo, se não é um irmão, se não é alguém da família, para ajudar a segurar, não segura, né? Então a gente tem que ajudar, não tem outra forma de fazer. E esses desafios são de todos nós, né? Você lidera aí uma instituição não governamental que tem aí essa personalidade, esse carisma, e é importante que a gente relembre isso, né? Essa agenda 2030, espero que ela chegue, né? Porque falta muito, né? Nós estamos só em termos de saneamento básico mais de 100 anos atrasados. Se quiseres, Ruth, por gentileza, a campanha está sendo oficialmente lançada. Nós vamos ajudar aqui também, né? Empaticamente no Teoria de Tudo, assim como tudo que for voltado à sociedade tem espaço aqui no programa. É triste, né? Você vê, por exemplo, a gente sempre fala, eu sempre falo, moro aqui na região do aeroporto, os novos muares, né? Que puxando carrinhos de lixo serem julgados como vagabundos, né? Queria ver quem consegue fazer uma hora, ficar mexendo no lixo. Exatamente. Né? E achar que aquilo é generalizando que a pobreza é uma escolha, uma sem vergonhice, né? Falando bruscamente, né? Eu acho terrível. E ainda, né? Lembrarmos que desta água não beberei, né? Não diga, né? Porque daqui a pouco vem uma guerra, quero ver o que acontece, vira o jogo. Mas enfim, não sendo negativo, claro, porque nós temos muitas coisas boas acontecendo, temos os pontos de coleta, já estão em funcionamento. Fala aí, Ruth. Antes eu queria dizer, Miguel, que a Ação da Cidadania ela é a fundadora do movimento ODS no Rio Grande do Sul. Olha, né? Que legal, nós vamos ter um programa para falar especificamente disso, tá? Nós somos uma das fundadoras e a Ação da Cidadania ela é referência aqui na Serra do movimento ODS, porque a gente trabalha com a ODS de erradicação da pobreza, da desigualdade social, da saúde, do desenvolvimento de geração de emprego e renda, né, da violência, da questão das mulheres, de gênero. Então, tudo isso a Ação da Cidadania trabalha, né? Mas voltando... Nossa, muito importante. Então, voltando assim, os pontos de coleta do Natal Sem Fome estão no CETEC, né? Na SIC, na Academia Superforce CrossFit, que é bem pertinho da SIC, no Sebrae, na Cultura Inglesa, nos módulos da Brigada Militar, no Parque dos Macaquinhos e no Parque Cinquentenário, né? A gente também depois vai divulgar outros locais que as pessoas daí vão abrindo espaço, né? Eu acho que, e no Super Apollo, quem puder fazer suas compras no mercado e puder ir no Super Apollo, a gente deixou uma caixa da Ação da Cidadania para quem quiser fazer a doação de 1 quilo de alimento ali, né? Porque, como dizia o Betinho, né, o que é pouco para você pode salvar quem nada tem. E é muito isso, né? 1 quilo de alimento pode não parecer importante, mas para quem tem fome ajuda muito, né? Ajuda a gente a compor a cesta básica. E eu queria falar também, Miguel, porque a gente tem 4 farmácias, porque nós fizemos sempre no Natal
o Natal das mulheres vítimas de violência que a gente atende. Então, assim, a gente disponibiliza caixas nas farmácias para quem quiser doar material de higiene, cosméticos para elas, a gente entrega junto com a cesta básica, tá? Então, estão nas farmácias da Panvel, da 13 de Maio com a Sinimbu, tá na Tronca, na Panvel da Tronca, na farmácia Preço Popular da frente do Pompeia, no bairro Cruzeiro, na Luiz Miquelon e na farmácia do Ipã. Vão ficar essas caixas até o dia 24 de dezembro, assim como a campanha Natal Sem Fome, né? A gente vai deixar as caixas, mas a partir do dia 22 de dezembro a gente começa a fazer a entrega de cesta básica. Então, quem puder colaborar com isso, deixar 1 quilo de alimento nesses locais, no Super Apollo, que é importante para nós, as pessoas vão ali, vão comprar, não custa deixar um pacote de massa, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, né? Deixa ali e a gente vai compondo as cestas e depois a gente vai prestando contas no nosso Insta da Ação da Cidadania Caxias e do Brechó Desapego Cidadania. E este final de semana, Jorge, Miguel, nós vamos estar fazendo um brechó ali no Ordovás, no teatro, com um ponto de coleta de arrecadação de alimento não perecível também. Na sexta-feira, das 11 às 6h30 da tarde, às 18h30, e no sábado, das 10 às 17h. Legal, todos convidados, nós vamos repetir o serviço também, o Instagram está bem informado também, tudo que você precisar saber está na tela aqui na legenda. Ação da Cidadania é uma ação muito importante. Nós vamos deixar aqui em aberto essa pauta das ODS, que é muito legal, né? Desenvolvimento sustentável, Agenda 2030, meio ambiente. Nós temos muito que colaborar com isso e bater esse papo aí. Ruth, muito obrigado, viu? Parabéns, até a próxima. E a gente já está em 2022. Não, estamos obrigada, eu que atrasadíssimos. Legal, tchau, tchau. Bloqueou no final ali um pouquinho, mas não teve problema, não é? Estamos apresentando Teoria de Tudo. Rápido intervalo e voltamos para falar também de investimentos na área da saúde. Um instante só. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Estamos de volta com Teoria de Tudo nesta segunda-feira ainda, né, ao vivo, mas também você pode estar nos assistindo pelas redes sociais em outros momentos e também pela TV Caxias, canal 14 da NET. Um abraço aos internautas e aos telespectadores, com apoio de EAD Unicesumar, Top Down Informática, a revista Acontece Sul e também a TV Caxias, é claro. O Teoria de Tudo agora fala sobre saúde, porque nova área do complexo do Fátima, né, tem 2.618 metros quadrados e conta com pronto atendimento 24 horas, na presença de autoridades, convidados e imprensa. A diretoria da Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, eu ainda estou acostumado a usar Fátima, porque eu sou antigo na cidade, né, mas a marca, né, é a Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, inaugurou oficialmente na noite da quinta-feira uma nova, moderna e sofisticada estrutura de atendimento que marca o início de uma nova era nos 65 anos de trajetória da instituição. Nós vamos falar com a diretora executiva Cleanice Doncato Sinsen, que eu trago a tela aqui para trocar uma ideia conosco, não é? E quero desejar aí para você um bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda ao Teoria de Tudo, Cleanice, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Miguel? Prazer tê-la aqui no programa. Boas notícias na área da saúde, né? Será sempre bem-vinda para trazer essas notícias, né? O Jorge Alves Júnior é jornalista do programa. Entra na conversa, Jorge. Claro, Cristiane, um prazer enorme te receber aqui
no programa Teoria de Tudo, né, para falar sobre essa tão importante, né, mudança. E eu acho que você poderia já iniciar com essa nova estrutura do Virvi Ramos, que traz aí muitos pontos positivos, né, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Conta para a gente, então, o que aconteceu, quais são essas mudanças todas, né, positivas, principalmente aí, falando em área da saúde, que a gente precisa estar cada vez mais atualizado, né, e caminhando junto aí com as novas tecnologias. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os ouvintes. Sim, é um prazer muito grande fazer parte desse momento em que o Hospital Virvi Ramos completa 65 anos de história. Em março foi o aniversário do hospital e nós podermos estar ampliando essa estrutura. Então, além de ampliar a estrutura física, como foi falado, que são 3 andares, né, em que nós inauguramos na última quinta-feira o andar térreo, com ampliação do pronto atendimento, nova localização da portaria central do hospital. Então, muito mais do que a troca da rua, né, que atualmente a gente entrava pela rua Castro Alves e o acesso principal passa a ser pela rua Alexandre Fleming. A gente tem a questão de ampliação da estrutura física, de modernização dos espaços. Foi pensado toda essa arquitetura, desde as cores, a escolha das paletas, das cores também nos estofamentos, nas paredes, enfim, no conforto do paciente. Então, a ideia da mudança está em segmentar os espaços. Nós passamos a ter um pronto atendimento amplo, com entrada exclusiva para aquele paciente que procura o atendimento de urgência, emergência ou até de casos eletivos, e um acesso exclusivo para a internação. Isso é muito bom, né? Porque o ambiente hospitalar ele é um ambiente que, na maioria das vezes, as pessoas procuram com a busca de uma solução de saúde, mas nem sempre esse desfecho ocorre, né? Então, a gente separar esses usuários, né? Aquele usuário que está numa espera de UTI, ele tem que estar separado daquele que está num pós-cirurgia, porque às vezes o desfecho é muito diferente, né? Nós também estamos com acesso separado para exames de imagem e laboratório, que passa a ser na antiga entrada, né? Que até a semana passada era a entrada principal. E nós temos a grande vantagem de estar localizada num bairro que é próximo ao centro, mas com uma ampla estrutura de terreno e arborização. Então, a gente tem um amplo estacionamento, o hospital fica praticamente numa quadra inteira, o que viabiliza esse acesso e facilita o acesso ao usuário. Certo, muito legal, muito legal. E assim, não sei se tu queres entrar, Miguel, tu tinha uma questão? Pode, eu espero, vai lá. Sim, porque foi uma mudança, enquanto você falava que eu conheço, né? Digo, pô, mas é uma mudança bem significativa, muito grande, né? E bem importante também, inclusive a farmácia, né? Que antes teve um tempo atrás, teve uma farmácia, depois ficamos sem, né? E agora volta também, não é? A farmácia. Nessa estrutura do térreo, a gente tem a previsão de ter a instalação, dentro de alguns dias, de uma farmácia São João e ampliação da cantina também, para uma estrutura maior, para poder acolher melhor médicos, colaboradores, familiares, pacientes, né? Então, acho que tudo isso visa ter uma experiência do paciente, do colaborador, melhor, né? Com mais conforto, com uma estrutura física mais ampla. A gente sabe que a estrutura física ela impacta, né, na percepção de qualidade do paciente e do colaborador também, porque acaba gerando mais motivação de estar numa estrutura nova, né, com mais tecnologia. O diferencial também é que hoje a gente tem o acesso todo feito por catracas, isso gera mais segurança, né, para os acessos. Quando a gente ouve que ainda tem pessoas mal intencionadas que usam os serviços de saúde muitas vezes para praticar fraudes e aplicar trotes, no sentido de a segurança das catracas também auxilia nisso, né, de dificultar o acesso de pessoas que não estão vinculadas para uma visita ou coisas do gênero. E ainda dentro dessa ideia toda ficou muito legal, assim, a estrutura, porque tem a questão toda psicológica, né, desse planejamento do design das cores. Nós comentávamos lá com outros colegas de imprensa
que não tem cara de hospital, fica um lugar onde você irradia. Normalmente o hospital é uma coisa triste, né? Antigamente, muito antigamente, mas vai se avançando cada vez mais nesse aprofundamento das cores, né? Dos ambientes, não é isso, Cleanice? Sim, na verdade, se vocês avaliarem, no acesso principal a gente tem um pé direito com mais de 10 metros de altura, né? Isso traz uma luminosidade, porque o teto é todo de vidro, com amplo lustre, né? E eu acho que isso auxilia, né, na questão de não encontrar um hospital, uma estrutura tão fria, né? Porque antigamente o hospital, a gente entrava em hospital e já sentia cheiro de hospital, né? Pior, bem isso, cheiro de doença, né? E na verdade é isso que a gente quer tirar um pouquinho, né? Que a pessoa possa se sentir num ambiente mais acolhedor. Que legal. Fala, Jorge, desculpe. Eu gostaria de perguntar sobre o cartão, né? Exatamente, tem Era isso que eu ia cartão, falar. o Virvicard. Tu poderia falar um pouco para a gente sobre ele? Na oportunidade, a gente aproveitou para lançar essa parceria que nós fizemos com a Anáxia Digital, que é um aplicativo, e o Virvicard é um cartão de benefícios. Como eu coloquei lá no evento, né, o objetivo do Virvicard não é concorrer com os planos de saúde, até porque não é um cartão de plano de saúde, mas sim um cartão de benefícios que dá acesso a inúmeros descontos. E para qual perfil de população foi criado esse cartão? Hoje a gente sabe que aquele usuário que não tem condições de pagar um plano de saúde em função do custo, ele acaba ficando refém não, né, mas vinculado ao Sistema Único de Saúde. E tem determinados procedimentos e especialidades médicas em que a fila chega a demorar 2 anos. Então, esse produto foi criado com essa intenção, né, de facilitar o acesso para aquele usuário que tem condições de ter uma mensalidade menor, porque dependendo do número de vidas, a mensalidade pode partir de 18 a 30 reais. E não é só a questão de consultas médicas que ele vai ter acesso. Ele tem desconto em farmácia, né? Como é um cartão de benefícios, tem uma série de serviços e credenciados nessa rede, né? Todo o agendamento é feito por um aplicativo, de acordo com os médicos e credenciados, né? O serviço é exclusivo do hospital, porque o cartão é Virvicard, mas ele pode acessar, por exemplo, um exame laboratorial ou radiológico com até 50% de desconto. Uma consulta hoje médica gira em torno de 300 reais. Com o cartão, a gente consegue essa consulta por 80 reais. Então, eu imagino que aquele usuário que muitas vezes teria que ficar, por exemplo, numa fila para fazer uma cirurgia de varizes, por 2 anos, ele tem a possibilidade de fazer essa cirurgia através do cartão e ainda parcelar esse valor num cartão de crédito, né? Que facilita muito o acesso a esse usuário. Hoje a gente sabe também que tem alguns convênios que não têm uma rede credenciada ampla em Caxias. Tem alguns convênios que os usuários têm dificuldade de acesso à rede, por exemplo, o IP, muitas vezes não tem tantos médicos credenciados. Então, a ideia é essa, é facilitar isso para esse usuário. Que legal. Cleciane, parabéns, eu não sei Cleciane, para concluir, por favor, Jorge. Não, eu não percebi se você chegou a comentar, Cleciane, mas a questão do cartão também para exames médicos, também existe essa possibilidade? Na verdade, o cartão dá direito a acesso a todos os serviços do hospital, né? Exames de laboratório, exames de radiologia, assistência odontológica, desconto nas redes de farmácias e consultas médicas, inclusive procedimentos cirúrgicos com anestesia ou sem anestesia, né? Tudo isso com uma tabela muito diferenciada e com a possibilidade de parcelamento no cartão de crédito. Cleciane, parabéns aí a toda a direção, né, da Instituição Cultural Virvi Ramos. Tive o prazer de conversar com o Dr. Bertelli 2 vezes esse ano já, ele tem 92 anos e realmente, né, uma figura que irradia energia, né? Espinha reta, lucidez. Exatamente. E é uma honra realmente, né? E parabéns a todos, né, que fazem parte, né? O Nelson Darrigo,
né, o nosso amigo também, o vereador Juliano Valim, que estava lá presente, né, e outros também, claro, né, o Marco Sartori, que é nosso jornalista, colega também, e a você por liderar também junto a este processo. Bem-vindo ao Teoria de Tudo, e o que estiver aí voltado à área de saúde da comunidade, né, sempre estaremos com as portas abertas a este grupo que faz parte aí da nossa cultura. 65 anos não é pouco não, né? Exatamente. Eu agradeço o espaço, acho que é importante e relevante a gente poder comunicar isso ao público, né? Porque muito mais que entrega de serviço, a gente tem uma mudança de estrutura física aí também, que é importante que as pessoas já saibam se localizar no novo acesso, né? Que legal. Muito obrigada pelo espaço. Que bom. Seja bem-vinda sempre. Nós conversamos com a diretora executiva Cleciane Doncato Sinsen, né? Acho que falei certo, né? Tá certo? Agora sim, é bom. Isso o Jorge me diz todo dia, viu? Então eu vou... Obrigado, querida. Valeu, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite tchau, tchau. Muito bem, estamos apresentando Teoria de Tudo. Vamos ao rápido intervalo e voltamos para o esporte. Fica aí. Dentro da bola. Muito bem, estamos de volta. Antes que ele lembre da trilha, bom dia, boa tarde, boa noite, Joselito. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e agora aos telespectadores da TV Caxias. Legal. Fala aí, boa Jorge. noite, Joselito. Forte abraço. Que bom, estamos aí na segunda-feira, né? Segundou. E já chegando aí com as informações, né? Muitas informações sobre o esporte, não é, José? Nosso divulgador aí da questão esportiva no Teoria de Tudo. Muitas informações realmente. E não tem como não falar hoje da convocação da seleção, né? Que vai ser a nossa pauta do momento da Copa. Hoje ele vai ficar um pouquinho de lado e nós vamos falar sobre a lista do Tite, né? A polêmica lista do Tite, principalmente com relação a Dani Alves. Mas depois a gente fala. Vamos iniciar pelo Juventude, né? O Juventude que vai jogar contra a equipe do Flamengo. Vamos ter grande jogo. Jogo realmente de grife, como diria meu amigo Rafael Balgarten. Jogo de grife no estádio Alfredo Jaconi nesta quarta-feira, 9h30 da noite. O Juventude que não aspira mais nada no campeonato, nem muito menos o Flamengo, né? O Flamengo que nas duas últimas rodadas veio com time reserva e provavelmente venha com time também totalmente reserva para Caxias do Sul. Mas o time reserva do Flamengo é capaz de ficar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, tamanha a qualidade que o Flamengo tem com o Marinho, tem o Vidal, tem o Héctor Pulgas, que é um jogador que veio de fora. Então, um jogador saltitante, né? Isso aí. É um jogador saltitante. Eu sabia quando é um jogador saltitante, realmente. Então, com um cachorro? Não. Um gato pode ser também, enfim, vários bichos que venham a acontecer. Mas enfim, a equipe do Juventude, então ela vai vir com algumas mudanças, provavelmente o Isidro Pita volte depois de um pequeno desconforto na panturrilha, mas eu acredito que o Isidro Pita volte para centroavância da equipe do Juventude, porque o Vitor Gabriel nem poderia jogar contra o Flamengo, né? O Vitor Gabriel é atleta do Flamengo, então por força contratual ele nem poderia atuar contra a equipe do Flamengo, então por conta disso o Isidro Pita volta. O Thalisson Kelvin provavelmente também retorne à zaga após a suspensão, e o restante do time acredito que não vai mudar muito daquilo que o Celso Roth vem colocando em campo. O Celso Roth vem fazendo algumas mudanças, algumas experiências, mas é aquilo que a gente já falou, né, Miguel Jorge? Não tem mais o que experimentar, a gente já viu o ano, e o ano não foi bom para o Juventude, agora é o Celso Roth terminar logo esse campeonato e ir em busca de um bom time, fazer um time forte para o Gauchão, fazer um time forte para a Copa do Brasil e para a Série B de 2023, porque esse ano realmente foi muito duro e muito complicado para o torcedor do Juventude, Miguel Jorge.
Perfeito, é verdade. Juventude agora tem que pensar no ano que vem, até porque semana que vem já para tudo mesmo, né? Copa do Mundo, estamos pela Copa do Mundo, né? Essa é a pauta do programa. O que temos de Juventude é isso. Vamos para a Ser Caxias, José? Isso, o Caxias também, pouquíssimas informações nesse primeiro momento. O Caxias está atrás de um auxiliar técnico, conversou com o Luciano Almeida e também com o Joel Cornelli. Então são os dois profissionais que o Caxias vem conversando e podem ser auxiliar técnico do clube. Não é auxiliar técnico apenas do técnico da equipe do Caxias, é o auxiliar técnico permanente, como a gente diz. Então o Caxias está atrás desse profissional, porque o Marcelo Segurado, que é o diretor executivo, já está em Caxias, e no final dessa semana chegam a Caxias do Sul o auxiliar técnico Luiz Flávio e também o técnico do Caxias, o Thiago Carvalho, e aí, a partir do começo, no final dessa semana, provavelmente já chegarão uns 14 atletas que o Caxias tem pré-contrato. O Caxias tem 14 atletas já pré-assinados, mais 7 que já estão com um contrato renovado, e alguns jogadores do Caxias ainda têm uma negociação em andamento. É o Caxias que aproximadamente já tem praticamente 25 a 26 jogadores para iniciar a pré-temporada, Miguel Jorge. Que é um desafio, né? Porque são todos diferentes, nunca jogaram juntos, todo ano formam um time diferente, né? E é por isso que a agremiação Caxias vai chegar, né, àquele nível de campeonato. Mas não é o mesmo time, não é a mesma base, é toda uma história diferente, né? Então, sempre todo entrosamento, né, Miguel? Exatamente. Todo entrosamento necessário, né? Perfeito. Exatamente. O Caxias vai ter mais de 50 dias de pré-temporada, então acredito que seja um tempo razoável, até mesmo para fazer 3, 4 amistosos, e acredito que consiga ter um bom... Claro que o entrosamento ele vai se dar, e o entrosamento se dá com um tempo de... vamos dizer, um tempo de jogo, né? Como tu mesmo falou aí, né? E o que às vezes é lá no meio do campeonato, lá na parte final, aí vem as lesões. Ou até no final, no caso do Juventude. O Juventude não teve entrosamento, né? Com todas essas mudanças. Eu sei, por isso que eu tô falando. Sim. Infelizmente, né? A casa caiu faz tempo, né? Mas... Agora nem a corneta vale, né? Não, tudo bem. Não, realmente não tem muito o que falar do Juventude. A não ser a metáfora imbecil, né? Que me surgiu agora, que o Pulgas não vai querer chutar cachorro morto, né? Mas isso aí deixa fora. Beleza, então vamos. Próxima pauta, garotas do Grêmio, é isso? Eu nem li a pauta, Justo. Vai seguindo aí, tu tem. Vamos lá, então 8 minutos para falar toda a pauta. Então vamos seguir, então. Já que pro lado alviverde, do lado masculino tá ruim, o lado feminino tá muito legal. O lado feminino foi campeão do interior na tarde deste domingo. O Juventude venceu o Elite por 7-0. Os gols foram de Bruna, Teté 3 vezes, Claudiana, Carol e Michele. Então, parabéns para as Esmeraldas, como são conhecidas as meninas do Juventude. Se pelo lado masculino não tá dando aquela alegria, pelo menos na tarde deste domingo, as meninas do Juventude deram aquela alegria pro torcedor alviverde, né, Miguel Jorge? Em algum momento rolou, né? Deve ter rolado. Vamos mostrar para esses barbados como é que se joga. Vamos lá e vamos jogar e pronto. Deve ter sido isso. E aí meteram 7, e aí a gente já se assustou aqui. O Miguel já deu uma... Quando falou 7... mas não sou só eu, não. Todo mundo fala. Começa a Copa do Mundo, 7-1 volta, meu amigo. Hoje eu vi na CNN os caras falando. Não sou o único traumatizado. Bem complicado. Não, esse trauma aí é nacional, né? Infelizmente foi com o Filipão, né? Que é meu ex-professor, mas enfim. Não interessa. Verdade. Vamos lá, para o gauchão feminino agora a final, então. As gurias gremistas, elas conquistaram o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino em cima do Internacional na tarde deste domingo. Na arena, com presença de mais de 10 mil gremistas, maior público da modalidade na história gremista. As tricolores venceram as coloradas por 4-1. Os gols do Grêmio foram marcados por Cássia, Luane, Carla e Cati. Um belo gol, inclusive, o último da equipe do Grêmio. O gol de desconto pelo Internacional foi de Fabi Simões. E aí a equipe do Internacional acabou tomando 4-1 e o Grêmio, depois de 4 anos de hegemonia do Internacional, as gurias gremistas se tornaram, então, campeãs gaúchas. Parabéns para as gurias gremistas também. Parabéns. E crescendo, né, o destaque do futebol feminino. Beleza, José. Segue o baile. Vamos lá.
Agora com a dupla Grenal. Vamos iniciando pela equipe do Internacional, que vai jogar, né? Como a Série B acabou, por isso que eu vou deixar a Série B por último. O Internacional vai jogar contra a equipe do São Paulo. E um detalhe, né? Não é um jogo fácil para a equipe do Internacional, porque o São Paulo ainda aspira a alguma coisa no campeonato. O São Paulo busca a vaga na Libertadores. Quando é o jogo, José? Quarta-feira. Beleza. Então tá valendo, porque este programa vai ao ar na quarta pela manhã na TV Caxias. Nós estamos dentro do tempo. Então será nesta quarta-feira. Contra quem mesmo? Desculpe. Contra o São Paulo, lá no Morumbi. Ok. Às 9h30 da noite. Beleza. Mesmo horário do Esporte Clube Juventude. Beleza. Um jogo muito difícil para o Inter, porque o São Paulo vai jogar em casa e precisa vencer para buscar o G8, que é o que dá a vaga a Libertadores hoje da América. E o Internacional, então, venceu mais uma no último final de semana, venceu a equipe do Atlético Paranaense por 2-0 e continua na vice-liderança da Série A. O Internacional rumo aos mais de 40 milhões de prêmio, Miguel Jorge. Que é o que vale a pena, né? Ficar na vice-liderança é o prêmio, né? Nesse momento. Exato. Tá defendendo o bicho. Caixa, né? É o Caixa. É o Caixa. Que é bom, Exato. Que é bom. Claro. Que move o mundo. Bom, vamos falar agora da Série B, que terminou então, né? A Série B acabou terminando neste final de semana e terminou com os 4 gigantes que subiram para a Série A. Cruzeiro campeão com 78, Grêmio 65 na segunda colocação, Bahia e Vasco da Gama terminaram com o mesmo número de pontos, 62, mas o Bahia terminou em terceiro e o Vasco da Gama terminou na quarta colocação. Então a Série B terminou com os 4 gigantes subindo e quem caiu, Miguel Jorge, foram o CSA de Alagoas, o Brusque de Santa Catarina, o Operário do Paraná, de Ponta Grossa, e o Náutico, que é um dos times mais tradicionais aí da Série B, mas vai jogar a Série C em 2023. O Operário sempre cai, né? Brabo. É um preconceito aí agora, eu senti uma ponta de... uma pontinha. O Operário tá sempre sofrendo. Vou chamar o Chico Buarque aí agora, né? Beijou sua mulher como se fosse a única. Por esse pão pra comer, por esse... Vamos eu então... Eu inverti a música, beijou sua mulher como se fosse a última. Pô, desculpa aí, Chico, foi mal. Muito bem, este é o Teoria de Tudo. Temos o Por Dentro da Bola, Seleção Brasileira, né? Saiu aí a escalação, a convocação, melhor dizendo, não é? Com Daniel Alves, 40 anos de idade. E aí, José? Pois é, vamos à lista então. Daqui a pouco algumas pessoas não estiveram ligadas na internet, ou não estiveram no rádio. Vamos passar novamente. Em ritmo de WhatsApp acelerado, tá? Para que nós temos ainda 4 minutos. Tá contigo. Vamos lá então. Os goleiros então é Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Nas laterais, Dani Alves do Pumas, Danilo do Juventus, Alexandro do Juventus e Alex Telles do Sevilha. Zagueiros, Bremer do Juventus, Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e Thiago Silva do Chelsea. Meias, Bruno Guimarães do Newcastle, Casimiro do Manchester United, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United, Lucas Paquetá do West Ham. Atacantes, Antony do Manchester United, Neymar do PSG, Pedro do Flamengo, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Vini Júnior do Real Madrid, Gabriel Jesus do Arsenal e Gabriel Martinelli do Arsenal. Esses são os 26 convocados então para a Copa do Mundo, são os 26. Pode ainda ter mudança? Pode ainda ter mudança, porque pode ter alguma lesão, pode ter alguma situação, mas essa é a lista oficial que foi enviada para a FIFA e esses são os jogadores que irão representar então a nossa seleção a partir do dia 24 contra a equipe da Sérvia, se eu não me engano, no dia 24 do 11, que o Brasil joga a sua estreia na Copa do Mundo, Miguel Jorge. Perfeito. E o que agora, né, deve estar passando na cabeça desses convocados, né, é não espirrar, né? Porque um dedinho no canto do sofá pode tirar o cara da Copa do Mundo, né? Pois é, um jogador que tinha uma expectativa muito grande e provavelmente estaria nessa lista é Felipe Coutinho, né? Só que o Felipe Coutinho acabou se lesionando e vai ficar fora por 6 semanas. Então ele está fora da Copa do Mundo. Claro, claro.
né? Então nós estamos aí dentro dessa polêmica. O Daniel Alves, eu acredito que o Tite sabia, né? Não é bobo nem nada, que iria pagar este preço, mas são mais jogadores do que os 23. O Daniel Alves Sim. é o apaziguador. Na verdade, eu acho que ele é o Tite dentro do campo, né? O cara que tem experiência, o cara que vai, né, acalmar a galera e tal, não é isso? Eu acredito que ele está indo por dois aspectos. Tem a questão técnica, que ele é um... Eu não vejo o melhor lateral ainda, por mais que ele não esteja numa fase tão boa, mas tecnicamente não existe nenhum lateral direito melhor que o Daniel Alves. E isso nos preocupa porque não existe nenhum lateral possível melhor que ele. Sim. E o segundo aspecto é o aspecto, sim, de liderança e de experiência que o Daniel Alves tem. Numa Copa do Mundo isso vai ser fundamental. Muito bem, Joselito Santos, muito obrigado pela tua presença por Dentro da Bola, preciso, objetivo, com informações quentes, né? Nós em tempo vamos ampliar os assuntos, é claro. Este é um quadro passageiro aqui, né? A Copa do Mundo tem muitas coisas, muito obrigado. Passageiro que eu digo, né? Porque ele é dentro do programa, não vai que tá acabando o programa. Calma. Né? Eu pensei que é porque ele não era motorista ou cobrador. É. Obrigado, Josi, um abraço. Um abraço, até quinta-feira, tchau. Tchau. Por Dentro da Bola, aqui rapidamente, né, fazendo a transição do programa. Por Dentro da Bola. Nem tanto, né? Nem tão rápido, né, Jorge? Sim, nem tão rápido. Muito bem, estamos encerrando Teoria de Tudo, Jorge. Temos ainda um minuto para encerrar com uma notícia triste da música brasileira, música gaúcha. Perdemos o nosso amigo Bebeto Alves, e falo de nosso amigo porque nos deu muitas entrevistas, conversamos em off aí nesses momentos de pandemia. Ele que, né, nos deixa aí com mais de 30 discos, com muita inovação na música, mas infelizmente, né, perdeu para o câncer de pulmão, já era transplantado, enfim, faremos homenagens a ele, Jorge. Claro, com certeza, Miguel, a gente fica muito triste, como você muito bem falou aqui, colocou, né, várias entrevistas aí, ele nos concedeu, já era parça, como tu brincas, né? Nosso amigo aí, a gente sente muito, mas deixou um legado, deixou uma história musical, artística importante para o estado do Rio Grande do Sul, levando o nosso estado aí também para todo o país, né? Com grandes sucessos, né? Da década de 80, 90 aí, Miguel. Compôs para Belchior, para Ana Carolina, as próprias, e ele que era de Uruguaiana, né? Agora atualmente estava com Los Três Plantados também, fazendo projetos de imagem, enfim. Nós reapresentaremos aí tanto na TV quanto aqui nas nossas redes sociais os programas da Resenha Pop com Bebeto Alves, que foi muito legal. Você vai poder também guardar na memória um pouco, né, da história deste cantor, esse músico gaúcho. Nós ficamos por aqui. Um abraço a todos. Era isso, Jorge? Era isso. Até amanhã, galera. Valeu, Miguel. Um abração. Tchau. Teoria de Tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio